noite, na paz de Jesus. Espero que você esteja bem, que o seu coração esteja aberto para receber este estudo da Palavra de Deus. O nosso intuito é, todas as quartas-feiras, levar até você estudos para a nossa reflexão. Amém? E o tema deste estudo: 7 motivos para você não desistir do caminho de Deus, mesmo que esteja difícil. E nós vamos iniciar lendo o Salmo, capítulo 18, versículo 30, ok? Salmo 18, 30, a palavra diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira frase deste versículo: o caminho de Deus é perfeito. E é nesta frase que nós basearemos o nosso estudo de hoje, tá? Essa frase é o ponto de partida para o nosso estudo. Ok, queridos, como eu acabei de falar, o nosso tema, né? São 7 motivos para que você não desista de andar no caminho de Deus. E todo cristão, em sua caminhada com Deus, passa por aflições, não é verdade? Passa por adversidades na vida, por perseguições. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, a parte B deste versículo, Jesus ele diz, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E também lá em Mateus, inclusive eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 7, dos versículos 13 ao 14. Jesus fala sobre o caminho também, um caminho estreito, um caminho apertado. Está escrito, Mateus 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Portanto, queridos, Jesus ele deixou muito claro para todos nós sobre as dificuldades de servir a Deus, de andar em sua presença. Até porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, como está escrito em 1 João, né? O mundo inteiro jaz no maligno. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, também está escrito que os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Além do mais, nós temos 3 inimigos, nós que servimos a Deus, né? Que andamos pelo caminho do Senhor. O primeiro inimigo é a carne, ok? O segundo, o mundo, e o terceiro é o diabo. Temos esses 3 inimigos. Em relação a esses inimigos, a palavra de Deus dá uma resposta, né? No caso, em relação à carne, a palavra do Senhor nos ensina que devemos mortificar a nossa carne, mortificar os feitos do velho homem. Em relação ao mundo, a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo e nem as coisas que nele há. E a palavra também diz que nós não somos este mundo. E em relação ao diabo, a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Portanto, meus queridos, está muito claro que ser cristão, ser discípulo de Jesus, não é nada fácil. E por causa disso, irmãos, muitos acabam desistindo de andar no caminho de Deus. Muitos acabam jogando a toalha, abandonando o caminho. Outros ficam no dilema, achando que o caminho largo e espaçoso é o melhor. Se você desistiu de andar no caminho de Deus, ou está pensando em desistir, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero expor 7 motivos, amém? Para que você não desista de trilhar pelos caminhos de Deus. Mesmo que esses caminhos sejam difíceis, sejam apertados, estreitos. A pergunta então é: por que não devemos desistir de andar no caminho de Deus? Vamos então aos 7 motivos, tá? O primeiro motivo é porque o caminho de Deus é o caminho da vida. Aleluia! Amém! No texto que nós já lemos, lá no versículo 14, Jesus diz que o caminho estreito conduz para a vida, enquanto que o caminho largo e espaçoso conduz para a destruição. Então, o primeiro motivo é este, sabe? Por mais difícil que seja o caminho de Deus, ele nos conduz para a vida. E tem muitas pessoas, meus queridos, que se iludem ao se decidirem andar por outros caminhos, que não seja o caminho de Deus. A palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, queridos, precisamos de pensar. Só o caminho de Deus nos leva à vida. Amém? Que você tome a decisão por permanecer neste caminho. Ou se você ainda não anda neste caminho, decida andar pelo caminho do Senhor. Amém? Não desista de andar pelo caminho apertado, pelo caminho estreito, pois é o único caminho que nos livra da morte espiritual. Aleluia! O segundo motivo pelo qual não devemos desistir de andar no caminho de Deus é que o caminho de Deus é a vereda da salvação e da vida eterna. Aleluia! Então não se engane, só existe um caminho que te leva ao céu, ou seja, que te dá a vida eterna. O caminho é Jesus. Aleluia! Em João 14, versículo 6, Jesus ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então está muito claro aqui que só Jesus é o caminho que nos leva para a vida eterna. Só Jesus é o caminho que nos leva para a vontade de Deus. Amém? Desviar-se deste único caminho é afastar-se da eternidade com Deus. Não desvie deste caminho, em nome de Jesus. Amém? O terceiro motivo pelo qual não devemos desistir de andar no caminho de Deus é porque o caminho de Deus é o caminho da bênção. Aleluia! Queridos, muitos confundem bênção com prazer. E não tem nada a ver, tá? Tem pessoas que dizem, se não for prazeroso, não é bênção.
O raciocínio está errado, o pensamento está errado. No contexto bíblico, o que é bênção, queridos? Bênção é fazer a vontade de Deus. Bênção é andar nela, meus amados. Mesmo que a vontade de Deus seja difícil. Mas bênção é você estar no centro da vontade de Deus. Um caminho largo, um caminho fácil de andar, um caminho de prazeres, né? Distante de Deus, é um caminho de maldição. Por mais prazeroso que seja, é maldito. Agora, em contrapartida, o caminho perto de Deus, mesmo que seja um caminho difícil, meus queridos, é o caminho que nos conduz para a bênção, porque está perto de Deus. Amém? Glória a Deus, não está distante do Senhor, está de acordo com a vontade de Deus. Então, neste caminho nós somos muito abençoados. Aleluia. Portanto, não abandone o caminho de Deus. Amém? Pois neste caminho se encontram as bênçãos celestiais para nós. Aleluia, glória a Deus. Pense nisso. O quarto motivo também pelo qual não devemos desistir de andar no caminho de Deus é porque o caminho de Deus é o caminho da proteção. Aleluia. Somente, meus amados, os que andam no caminho de Deus são por Ele protegidos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que está escrito lá no Salmo, capítulo 37, versículo 28. Salmo 37, 28. Está escrito: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, queridos, está muito claro aqui, Deus não nos desampara. Mesmo que estejamos sofrendo perseguições pela causa dele, mesmo que estejamos em dificuldades, em sérios apuros, Ele não nos desampara. A palavra do Senhor diz que seremos preservados. Em contrapartida, aqui no mesmo versículo diz: mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, queridos, o caminho largo, o caminho espaçoso, traz uma aparente paz, mas a destruição será repentina. Vocês entendem isso? Entendem o porquê de andarmos no caminho de Deus, de permanecermos neste caminho? O quinto motivo pelo qual não podemos desistir de trilhar pelo caminho de Deus é porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Nós somente seremos plenamente satisfeitos se estivermos no caminho de Deus. A prosperidade fora do caminho de Deus é maldita, meus queridos. Entendem isso? O caminho de Deus, somente Ele, traz plena satisfação para nós. Mesmo que este caminho seja duro, mesmo que haja perseguições, mesmo que haja sofrimentos, mas ainda que difícil, este caminho é o caminho da alegria, é o caminho da plena satisfação. Aleluia. E nós vamos ver um exemplo na palavra de Deus. Amém? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 24 ao 25. O que diz a palavra? Este, recebendo tal ordem,
levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Vejam só, queridos. Paulo e Silas estavam no caminho de Deus. E eles haviam expulsado demônios de uma jovem adivinhadora. E ela era uma escrava e por causa disso ela dava grandes lucros para os seus donos. E depois que os donos perceberam que não lucrariam mais com as adivinhações dessa jovem, porque ela estava liberta, através de Paulo e Silas, ali, que no nome de Jesus oraram, né? Ela foi liberta. Paulo e Silas, eles foram presos, denunciados e foram açoitados. E o texto que nós lemos aqui diz que o carcereiro os levou para a prisão e prendeu os seus pés no tronco. Paulo e Silas estavam sentindo muitas dores, com certeza, em seus corpos, pois haviam recebido açoites terríveis. E estavam ali naquela masmorra, naquela prisão fétida, horrível. Não estavam confortáveis, mas eles estavam no caminho de Deus. E qual foi a reação desses homens? Queridos, seus corações estavam cheios de satisfação e de alegria. Tanto que a palavra do Senhor registra que Paulo e Silas, à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, meus queridos. Que coisa tremenda! O que confirma que o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Mesmo que você esteja sofrendo pela causa do Senhor, mesmo que você esteja passando por lutas, por pregar a palavra, por fazer a vontade de Deus, haverá plena satisfação no seu interior, haverá plena alegria, pode ter certeza disso. E o sexto motivo, queridos, pelo qual não podemos desistir de andar no caminho de Deus, é porque o caminho de Deus é o caminho do descanso. Aleluia! Glória a Deus! Há pessoas, meus queridos, que acham que é cansativo ser cristão, ser um servo de Deus. Há pessoas que pensam que andar na presença de Deus é um jugo. Mais uma vez, estão enganados, meus queridos, estão enganados, pois o caminho de Deus traz consolo para os nossos corações. Neste caminho nós somos pastoreados e cuidados pelo próprio Deus, aleluia! Deus é fiel, amém? Os demais caminhos, queridos, são caminhos de morte, são caminhos de derrota, são caminhos de angústias. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 29, a palavra diz, aqui o próprio Jesus falando: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, no caminho de Deus, nós encontramos descanso para a nossa alma. Amém? Mesmo que a tarefa seja árdua, seja difícil. Jesus, quando ele estava no deserto, jejuando, ele ficou 40 dias no deserto. E houve um confronto terrível contra Satanás, principalmente no último dia, que está registrado, inclusive, em Mateus 4 e Lucas 4.
E depois deste confronto terrível, a palavra do Senhor diz que Deus enviou anjos para servirem a Jesus, para cuidarem de Jesus, para assisti-lo naquele momento difícil, de fragilidade, de muita fome. Os anjos o serviram. Eu não sei o que os anjos fizeram, a Bíblia não relata, não especifica, mas está registrado que os anjos do Senhor serviram a Jesus. Então, queridos, neste caminho nós encontramos o conforto de Deus, o caminho de Deus. Encontramos o descanso, a assistência do Senhor sobre nós. Amém? Mesmo que o caminho seja difícil. E o último motivo pelo qual não devemos desistir de andar no caminho de Deus é porque o caminho de Deus é o caminho da vitória. Aleluia! Você pode dizer amém daí? É o caminho da vitória, por mais difícil que seja. E eu quero falar para você que a verdadeira vitória está no fato de andarmos ao lado do Senhor, de andarmos em sua presença, de fazermos a sua vontade. Nisso está a tua vitória e a minha vitória também. Amém, queridos? Sim, a verdadeira vitória é essa. Estarmos à presença do Senhor, no centro da sua vontade. Você e eu somos mais que vencedores, é o que diz a palavra de Deus, amém? Por estarmos no caminho do Senhor. Já os outros caminhos nos proporcionam coisas passageiras, meus queridos, coisas ilusórias, e essas coisas são chamadas por Jesus de tesouros terrestres, tesouros aqui da terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Queridos, Deus, Ele nos instrui a juntarmos tesouros nos céus. Amém? Pois os tesouros celestiais não podem ser destruídos, permanecerão. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 6, falando sobre esses dois tesouros, esses dois caminhos. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. A palavra diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, queridos, permaneça no caminho de Deus, amém? Vamos ajuntar, vamos buscar os tesouros nos céus, fazendo a vontade de Deus, Com certeza seremos presenteados, recompensados, galardoados pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero encerrar este pequeno estudo citando 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, ele trouxe ou ele levou uma palavra de fé e esperança aos irmãos de Corinto. E hoje ele traz para nós, amém? Também essa palavra de fé e de esperança. 1 Coríntios 15, 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém, meus queridos? Então, está aqui, concluindo essa palavra, o apelo de Deus para mim e para você. Sejamos
firmes. A luta é renhida, sim, queridos. A batalha é travada, sim. Estamos andando na contramão deste mundo, sim, queridos. Mas sejamos firmes, sejamos inabaláveis. E também, queridos, sejamos sempre abundantes na obra do Senhor. Façamos a sua vontade, amém? Sim, aleluia. Porque, queridos, seremos recompensados. Aqui diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Deus é fiel, amém? Para nos recompensar, né? Então, que essa palavra esteja agora imprimida no seu coração e no meu também, tá? Não olhe para trás, vamos olhar firmemente para Jesus, né? E vamos trabalhar, queridos. O caminho do Senhor requer serviço, né? Trabalho, vamos trabalhar em prol da vontade de Deus, do seu reino, amém? E Deus nos abençoará grandemente no precioso nome de Jesus, tá? Deus nos abençoe então com essa palavra, Deus abençoe a você, a sua família, medite nessa palavra e seja cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém.